Para quem necessita uma migração rápida e fácil do seu SQL Server local para a nuvem, meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos aprender como criar a plataforma como serviço do Azure SQL de instância gerenciada. Espero que gostem. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. É importante interagir comigo utilizando os comentários. Para cada comentário e like que você dá nos nossos vídeos, o YouTube disponibiliza o conteúdo para mais pessoas. Então vamos lá, pessoal! Primeiramente, nós iremos identificar o custo desse novo recurso utilizando a calculadora de preços do Azure. Vou pesquisar pelo Azure SQL e selecionar a opção que desejamos. Na estimativa, nós precisamos alterar a moeda para real. Percebam que existe um valor do dólar que será convertido e não necessariamente refletem o valor final que precisa ser pago por ele. E estes custos estão associados a uma arquitetura que será criada com base em uma máquina virtual e uma instância do SQL Server. Dessa forma, nós conseguimos migrar o nosso servidor local para a nuvem facilmente, pois a percentagem de compatibilidade dessa plataforma como serviço é o mais próximo existente do nosso servidor SQL Server local. Portanto, nós iremos selecionar agora a região. Isto define a localidade em que o recurso será disponibilizado. E, entre outras coisas, esta opção também está associada à proximidade em que os seus usuários vão utilizar esse recurso, e a próxima opção apenas informa a você que a camada que você está escolhendo para esse recurso é de uma instância gerenciada. Nós podemos também definir o tipo de backup para o nosso banco de dados, a redundância na sua própria região ou entre zonas e regiões diferentes. Isto pode aumentar o custo e a disponibilidade desses dados em um possível desastre. Agora nós iremos selecionar a camada de serviço. Isso vai aumentar ou diminuir a latência em que esses dados são disponibilizados e consumidos. Já no tipo da instância, nós definimos se eu vou utilizar um recurso como uma instância única ou um pool de instâncias onde os recursos são distribuídos conforme o seu consumo. O tipo de hardware define a velocidade do armazenamento e da memória. E a instância, a quantidade de processador que será utilizado para o consumo dos seus dados. Logo abaixo nós temos como definir a forma de pagamento. Além do pago pelo uso, nós podemos reservar esse recurso por um período específico. Atualmente, mesmo selecionando a opção do período reservado, nós podemos pagar o valor mensalmente ou em apenas uma vez no próximo pagamento da fatura. Ao lado, nós podemos utilizar a licença do SQL Server que eu já possuo. E esse custo não é adicionado ao recurso que nós estamos criando. Percebam que é uma redução de pelo menos R$ 1.380 por mês. Continuando, nós iremos agora identificar a quantidade de instâncias que nós desejamos e a quantidade de horas que ela estará sendo utilizada. 730 equivale mais ou menos em 30 dias de utilização desse recurso. Podemos definir
a quantidade de armazenamento, lembrando que para cada valor selecionado é a multiplicação de uma unidade com 32 GB de armazenamento. Vejam que os valores são bem próximos entre o armazenamento e o backup pela mesma quantidade de tamanho selecionado. Sem a necessidade de definir mais nenhuma outra opção, nós temos atualmente um custo de R$ 3.629 por mês para manter este recurso de banco de dados SQL com uma instância gerenciada. Sendo assim, nós iremos para o nosso portal do Azure, escolher a opção criar um recurso, pesquisar pelo nosso Azure SQL e clicar no botão criar. Vou selecionar a assinatura que irá pagar por esse recurso, escolher o grupo de recurso onde ele estará associado. Logo abaixo eu vou escolher o nome da minha instância e a região em que esse recurso será disponibilizado. Vou escolher a computação e armazenamento deste recurso. Vou alterar clicando em configurar a instância gerenciada e diminuir a quantidade de processador e a quantidade de armazenamento. Ao lado ele mostra um resumo desse custo, lembrando que ele é um valor estimado por mês. Outra opção interessante é a redundância do backup dos dados. Eu tenho a opção em que essa redundância é localmente executada, ou por zonas diferentes, ou por geolocalidades diferentes. Isto pode aumentar sensivelmente o custo do seu recurso. Basta clicar agora no botão aplicar e nós iremos definir o método de autenticação ao nosso banco de dados. Eu posso escolher apenas por usuário do SQL e podemos escolher que a autenticação do Active Directory em conjunto com o usuário SQL será habilitado. Eu vou simplesmente definir o usuário e a senha que será administrador deste banco de dados. Apesar de existirem opções mais complexas, nós iremos definir aqui a criação de uma nova rede virtual, onde esta rede virtual será disponibilizada na internet, visto que eu posso, com esta opção, acessar o meu banco de dados de qualquer local, ou simplesmente posso definir que este recurso esteja disponibilizado apenas aos serviços internos do Azure. Entre outras opções, nós iremos também alterar a zona em que a hora está associada para Brasília, visto que isso afeta diretamente quando nós obtemos a hora do sistema e inserimos esse valor dentro do registro. Nós iremos para a próxima etapa, que é definição das tags. Eu sempre lembro que definir as tags auxiliam no gerenciamento dos recursos agrupados. E na última etapa, nós temos uma estimativa do custo que será cobrado e um resumo das opções que nós definimos nas etapas anteriores. É importante entender que existe uma mensagem logo acima informando que a criação desse recurso poderá demorar até 6 horas para ser completada. Sendo assim, após finalizar esta operação, dentro do recurso, nós podemos criar já um novo banco de dados, pois a instância SQL Server já está funcional. Clicando
em novo banco de dados, eu vou manter a assinatura e o grupo do recurso e definir apenas o nome que será criado. Nesta próxima etapa, nós podemos obter dados de backups existentes para serem inseridos ao banco de dados que está sendo criado. E para as propriedades adicionais, nós podemos definir a quantidade de tempo para a retenção de um backup. É importante entender que, por questões regulatórias, é preciso manter um backup por uma quantidade de X tempo obrigatórias. Na próxima etapa são as tags. Basta irmos agora para a etapa do resumo de criação e clicar no botão Criar. Finalizado esse processo, nós iremos retornar para a nossa instância e conectar a ela utilizando o SSMS. Para isso, nós iremos clicar na opção Próximas Etapas e selecionar como se conectar a essa instância utilizando um endpoint público. Vou clicar em Abrir rede virtual e percebam que ele já nos traz a string que contém a URL de acesso para essa instância. Vou copiá-la e no SSMS clicar em Conectar, definir o nome do servidor colando a URL que nós copiamos, definir também o usuário e a senha e clicar no botão Conectar. Agora este recurso está disponibilizado, inclusive com as opções de executar tarefas com o SQL Server Agent, com a possibilidade de criar servidores vinculados, o Linked Server, e com o nosso banco de dados que nós criamos lá no portal do Azure. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. É importante interagir comigo utilizando os comentários. A cada comentário que você faz no YouTube, ele apresenta esse vídeo para mais usuários. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado, conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.